Você desse um aplauso bem forte. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém, amém, queridos? É um motivo de muita alegria estar aqui essa noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Nivaldo. Tinha muito tempo que eu não via sua esposa. Estou muito feliz de revê-los. Muito feliz por todas essas coisas que o Senhor tem feito. De antemão, quero agradecer a Deus por todas as mães. Agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que é uma grande mulher de Deus. E agradecer por Ele também ter me dado a honra de ser mãe também. Meu filho tem 8 anos de idade e eu sou muito feliz e realizada com todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Amém? Eu gostaria de fazermos menção da palavra, aproveitando que estamos de pé. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Quero dizer que é uma honra muito grande falar sobre Ana essa noite. É uma mulher da Bíblia que eu admiro muito, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração sobremaneira, e nós sairemos daqui com o nosso coração aquecido por tudo que o Senhor já fez e pelo que Ele continuará fazendo, amém? 1 Samuel, capítulo de número 1, eu quero ler o versículo 17 e o 18, por favor. Aleluia! Jesus poderoso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Pode sentar, glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Eu confesso para os irmãos que hoje em dia eu mais falo do que canto, mas eu vou louvar o Senhor nessa noite com esse hino que diz assim, que o Senhor, Ele fez todas as coisas, e é por isso que devemos adorá-lo. Davi, ele se pega certa vez pensando assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que você trouxe nessa noite para agradecer ao Senhor? Pelo seu filho, pela sua família. E esse hino fala exatamente isso. Senhor, o que eu posso fazer é adorar, adorar e adorar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos adorar o Senhor juntos com este louvor, aleluia. Oh, aleluia, glorificado é o teu nome, Jesus, para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja o Senhor para todo sempre, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glorificamos a Ti, Senhor, nessa noite, porque Tu és digno de todo. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele fez todas as coisas desde o princípio. Aleluia. Para que possamos estar aqui adorando e bendizendo o nome dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. É maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o teu nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Teu, Pai. Aleluia. Chama pelo nome
e direcionados. Hoje em dia, no século XXI, nós temos mulheres multitarefas. Trabalham fora, cuidam de casa, lavam louça. Ô, a louça, irmãos. O mistério da louça. Quando eu falo para as mulheres que é um negócio, né? Que não é mágica. Você termina de arrumar a pia limpa, deixa tudo brilhando, daqui a pouco alguém sente sede, né? É uma coisa de Deus. E as mulheres trabalham fora, cuidam dos filhos. E quando a criança aprende a dizer pra quê, por quê e mamãe, a nossa vida nunca mais é a mesma, né? A palavra que eu mais escuto, às vezes eu vejo Gabriel lá, mamãe. Eu digo, o que foi? Ele diz, não sei. É aquele negócio que a pessoa aprende a falar e acabou, nunca mais sua vida é a mesma. E as mulheres hoje em dia, elas têm essa multi-coisas pra fazer. Trabalham fora, pegam ônibus ou dirigem, tem que fazer todas as coisas, tudo ao mesmo tempo. Mas Ana, no seu tempo, foi criada para um propósito. E o propósito era aprender a cuidar de casa, aprender a cuidar dos filhos e gerá-los. E ao se casar, após aquele período do casamento e os meses se passando, a ansiedade começou a tomar conta do coração daquela mulher. Porque todos os meses ela percebia que ela não conseguia engravidar. E eu quero listar aqui alguns problemas que Ana enfrentava. A primeira dificuldade de Ana era a esterilidade. E isso já por si trazia um peso, trazia um problema, trazia uma angústia por si só. Mas aquela mulher não tinha apenas um problema. O segundo problema de Ana se chamava Penina e morava na mesma casa que ela. Naquela época e naquele país, aquela cultura permitia que o homem se casasse mais do que uma vez. E a Bíblia diz que o marido de Ana tinha uma outra esposa por nome de Elcana, que por sinal era extremamente fértil. Eu quero que você coloque-se agora no lugar daquela mulher. Quando Penina ficava grávida, como era triste a vida de Ana, porque além de tudo, ela a perseguia, ela a afrontava, ela a humilhava, dizendo, eu tenho, mas você não tem, você pode também ser esposa, mas só eu posso gerar filhos. Eu quero que você pense como aquela mulher estava fugindo do seu propósito final de gerar filhos. Ela olhava para um canto e para o outro e não podia gerar, e acima de todas as angústias que ela vivia e passava, ela ainda tinha aquela mulher que a afrontava diariamente. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, ou quais foram as angústias que te trouxeram esta semana inteira. Mas eu quero trazer a memória a você nessa noite, assim como o profeta Jeremias, após lamentar sobre as ruínas daquela cidade, após chorar por uma causa impossível, ele chega no capítulo 3 dizendo assim, mas eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória que eu não sirvo ao Deus de barro, de bronze e nem de ferro. Eu sirvo ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Eu fui desenganada pela medicina ainda pequena, com uma doença chamada leucemia, e fiz a quimioterapia. Por isso, quando me casei, o médico disse que eu não podia gerar filhos assim tão facilmente. Eu teria que fazer tratamentos para engravidar. E ali, amados, como todas as coisas na minha vida, eu lancei aquela situação nas mãos do Senhor, dizendo para Ele, Senhor, eu nem vou me inquietar, eu nem vou me precipitar, porque eu sei que o mesmo Deus que me curou lá no começo, Ele é o Deus que pode fazer um milagre acontecer a qualquer momento. Aleluia! Eu preciso, acima de vir à igreja, acima de ter um título de cristão, eu preciso crer. Eu não posso ser um religioso batendo cartão. Eu preciso
falamos para tantas pessoas, confabulamos, contamos por ela, pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, contando todos os nossos dilemas e problemas. Enquanto isso, o Espírito Santo está do lado dizendo: ei, basta você dobrar o joelho, não precisa de internet, nem de pulso telefônico, fala comigo, deixa eu resolver, deixa eu resolver. Aonde está depositada a nossa confiança? Os nossos anos de crente não assustam, mas o relacionamento que temos com Deus faz a diferença. Aleluia! E ali os anos se passaram, e ali 4 anos já, e eu orando a Deus, em paz. Daqui a pouco eu comecei a passar mal, achei que estava com uma congestão, não sei, uma coisa assim ruim, só que estava passando mal. E eu lembro que na época eu estava tomando medicamento forte, porque eu lesionei o joelho e estava com a perna inteira engessada, do quadril até o tornozelo. Eu lembro que eu fiz várias radiografias e passando mal, eu disse: acho que esses remédios estão me fazendo mal. Quando eu cheguei ao médico, eu disse para ele: ó, doutor, eu tenho me sentido dessa forma. E o meu médico disse assim para mim que eu poderia estar com qualquer coisa, menos grávida. Eu falei: tá bom, não tem problema, só quero saber o que eu tenho, que é para eu tratar. E ele disse: olha, por desencargo de consciência, vamos fazer um BEC. E ali naquele exame, eu já estava de 3 meses. Aleluia! Eu não sentia absolutamente nada, só nos últimos tempos que comecei ali, passando mal, e dali, alguns meses, 6 meses, 5 meses e meio, nasce ali a minha quase nada, impossível, com 51 centímetros e 3,6 kg. A bênção de Deus, um menino grande, forte e muito abençoado, Deus. Aleluia! Espoleta até, nasceu até com mola no pé. Eu nunca vi uma criança que pula tanto na minha vida. E para os irmãos entenderem o mistério de Deus, o Gabriel é cardíaco. O médico disse que ele não pode correr, que ele não pode brincar, que ele não pode jogar futebol, que ele não pode andar de bicicleta. Ele faz tratamento, Gabriel pula, Gabriel corre, Gabriel brinca, Gabriel... Deus, é mistério na minha vida. Eu vou levando, cantando o hino da vitória e dizendo: Senhor, eu sei que é o seu tempo, o Senhor vai fazer todas as coisas. Aleluia. Ana, ao se deparar com aquelas situações todas que ela estava vivendo, o ideal é que você pegue tudo isso que você está vivendo e saiba aonde depositar. Ana, naquele momento, o terceiro problema de Ana era um marido que se achava autossuficiente. No homem existe um vazio que apenas Deus pode preencher. Relacionamentos não preenchem, filhos não preenchem, emprego não preenche, dinheiro não preenche. Existe um vazio no homem que só Deus preenche. Eu não posso depositar a minha felicidade. É por isso que existem tantas pessoas frustradas, porque dizem assim: eu vou ser feliz se eu casar. Aí casa, aí o bichinho se depara lá com os problemas do dia a dia e fala: oh meu Deus, eu tô tão murchinho hoje, vou ficar feliz se tiver um filho. Aí vai, tem um filho, aí se depara com mais problemas. Ah, tô murchinho de novo. Aí vai, tem um segundo para comprar o terceiro. É um ciclo sem fim. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quando você pegar a sua felicidade, a razão dela, e depositar naquele que deu a vida por você, você vai ser feliz com casamento, com filho, com 2 filhos, com 3 filhos. Você vai ser feliz em todo o tempo. Deus nessa noite traz felicidade e alegria a corações aqui. Você entrou aqui agora, Jesus, para onde eu vou? Acabou tudo. É o fim do caminho. Deus diz: não, porque eu sou Deus no começo de todas as coisas. E eu escrevo o resto da história. Lava filha, lava chora. Aleluia! Ele se achava autossuficiente a ponto de dizer para ele: mas mulher, por que você está chorando? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Por que você está chorando? Eu sou melhor do que 10 filhos. Eu te dou um bife maior. Eu te dou um bife maior do que Penina. Mas Ana tinha um foco. Ana tinha um objetivo. Eu quero filhos, Deus. Aleluia. E aquela mulher vai para o joelho. Aleluia. Não existe. Eu quero que você grave isso na tua mente. Não existe problemas.
não existe dificuldades, não existe impedimentos que não sejam quebrados através da oração e dos joelhos. Glória a Deus. Eu tenho uma tia que ela nos deu uma lição de vida. Aproximadamente no ano de 90, ela casou na igreja, tinha já 2 meninas. Em um período de 3 anos de casamento, Deus já abençoou ela com 2 meninas, nasceu uma, daqui a pouco já nasceu a outra. E era aquele lar perfeito, meu tio indo para a igreja, ela indo para a igreja, as 2 filhas, ele tinha um bom emprego, era um mestre de obra, construía, pegava casas assim que não dava conta. O ano dele era preenchido pelas obras que ele fazia, então eles tinham dinheiro, estavam comprando uma casa própria. De repente o meu tio, líder dos jovens na igreja, um rapaz de Deus, ele se entristece com alguma coisa e passa a não ir. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Daqui a pouco aquele rapaz começa a não ir mais, não frequentar mais a igreja. O tempo vai passando e a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. O pecado nos cega de uma maneira que ele não se deu conta mais daquela situação que estava vivendo. Começou a beber. Uma coisa que ele não suportava era o cheiro do álcool. Mas o inimigo, ele nos leva mesmo lá no abismo, lá no lodo. E daqui a pouco minha tia começou ali orando a Deus, uma moça nova ainda, e lutar por aquele casamento. E daqui a pouco o tempo foi passando e ele começou a beber tanto, se tornar dependente, fumar, começou a perder as obras, porque ele não chegava a ponto de estar naquelas obras, perdeu o serviço. Daqui a pouco tomaram a casa, o banco tomou. A família foi morar dentro da casa dos meus avós, na época que moravam ali no Jaçanã. E aquela moça orando na presença de Deus, Jesus, e agora? O meu tio ficou num estágio tão terrível, que ele deixou o cabelo dele crescer, que envolveu com a barba assim, que ele parecia um mendigo. Ele agora pegava obras pequenas, porque ninguém confiava um trabalho tão grande para ele. E ele, de bar em bar, ficava na cidade de São Paulo. Quando o bar fechava, enxotavam ele ia para outro, e assim ia, dias sem voltar para casa. A minha tia ali pegou um quarto na casa da minha avó, e ela recebia, filha de pastor, recebia do Nordeste, ali onde os pais dela moravam, coxas muito bonitas. Você sabe que no Nordeste tem um trabalho muito grande, artesanal, e ela recebia aquelas coxas bonitas, branquinhas, sabe, de colocar na cama. E ela toda aciadinha, arrumava aquela cama, toda bonita. Chegava o meu tio que estava 3 dias fora de casa, com aquele cabelo, com aquela barba, com uma bota, aquelas de segurança do trabalho, que só tinha concreto nos vãos da bota. Chegava em cima daquela cama dela, todo sujo, que parecia que tinha 2 semanas que não tomava banho, e se jogava em cima daquela cama, você imagina? E ela, amados, ali, chorando. Muitas vezes a minha mãe, hoje em dia a gente dá risada dessa história, mas a situação era crítica. Ele passava numa avícola e pegava galinha viva. Tu lembra da época que enrolava a galinha no jornal? Ele colocava a galinha viva, enrolada no jornal embaixo do braço, parava no bar, gastava todo o dinheiro que tinha recebido e a galinha lá gritando. Chegava em casa 3 horas da manhã e dizia para ela: eu quero comer essa galinha hoje, viu? Eu quero comer essa galinha hoje. E lá ia ela e minha avó para a cozinha preparar aquela galinha. Quantas vezes terminou e ele já estava dormindo? Enquanto isso, todas essas causas ela colocava debaixo do joelho, dizendo: Deus, eu creio que tu és o Deus que no teu tempo fará um milagre. Fé, queridos, é isso. Você acreditar mesmo que não esteja vendo. Deus nessa noite manda te dizer: luta um pouco mais, caminha um pouco mais, batalha um pouco mais, lança diante de mim, porque eu estou cuidando de todas as coisas. Os anos foi se passando e ela ali na presença de Deus, até que chegou o dia que ela se achou grávida. Ela se cuidava tanto, irmãos, mas aí quando Deus quer tira efeito de tudo. Ela tomando medicamento e mesmo assim aquela mulher agoniada. Aí minha avó chegou para ele e disse: olha, eu quero que você alugue uma casa, põe a sua mulher, coloque os seus filhos. Olha, ela se acha grávida agora, como vai fazer? Teu filho no improviso. De tanto falar, ele alugou uma casa lá no Arthur Alvim, na zona leste de São
naquele lugar. Quantas vezes ele entrava bêbado e fazia tanta vergonha naquela mulher. E ela dizendo, eu creio que o Deus que me prometeu vai fazer uma obra. Aleluia. Em um culto público, a igreja cheia de irmãos. Quando o pastor fez o apelo, entra ele, pé no mato, pé no caminho. Tu conhece essa expressão? É lá de onde eu sou importada, do Nordeste. Entra aquele homem, pé no mato, pé no caminho. Quando chega no meio da igreja, ele levanta as duas mãos e diz, Deus, o Senhor me aceita. Ele foi cambaleando até na frente, os obreiros desceram, conhecendo a luta da minha tia, abraçaram aquele homem, começaram a orar por ele, e quando ele voltou para o lugar, ele não cambaleava mais, aleluia. A oração ainda tem efeito. Quantas pessoas tentam substituir, mas não existem atalhos no reino. A questão é, joelho no chão, coração quebrantado, olhos marejados. É isso, queridos, que chama a atenção do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Até hoje, Deus levou ela para si. E meu tio está lá, o presbítero, o pregador do Evangelho de Cristo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Ana pega todas aquelas questões. Ela pega a penina. Ela pega a esterilidade. Ela pega aquele marido que não a compreendia e coloca diante do Senhor. Oh, aleluia. Tem um louvor que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, Aleluia. e todo o teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Aleluia. Quando tudo deixares do altar, Ele conhece o teu coração. Aleluia. Por acaso Deus que nos chamou nos abandonaria? Por acaso Ele nos deixaria? Oh, quão angustiado era o coração daquela mulher. Como ela desejava ter um filho nos braços. Oh, grande. Mas ela lança todas essas ansiedades diante do Senhor. Eu fico pensando, Glória a Deus. como aquelas palavras de Ana começam a subir como incenso suave diante de Deus. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Não é fácil. Não existe cura sem enfermidade. Não existe oásis sem deserto. Não existe vitória sem tribulação. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Oh, grande Deus! O amor de Deus no coração de Ana foi maior do que a esterilidade, foi maior do que penina. Oh, Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé diante dele. Quando aquela mulher estava tão angustiada que a Bíblia diz que nem palavras saíam da sua boca, chega a última prova da sua fé. Um sacerdote que não a compreendeu de início olhou para ela e disse: você está embriagada. Até quando, mulher, você estará embriagada? Oh, irmão, se fosse alguns com aquele sangue quente na veia, tinha levantado e disse um desaforo para aquele sacerdote. Mas Ana, ele diz: não, olha, o meu coração está angustiado, o meu coração da tua serva está angustiado. Aí ele olhou para ela e diz: oh, me perdoe, mas sobre a tua vida eu quero profetizar que Deus de Israel te conceda a petição que hoje. Você sabe o que me impressiona na história de Ana, dentre tantas coisas? É porque quando ela levanta dali, o poder da oração foi tão regenerador, o poder da oração foi tão transformador. Ana não levantou já com Samuel, Ana não levantou dali, porque nós vivemos
fogo, né? Eu quero agora, Jesus, eu quero já, me dá agora. Ou se não me dá já ou não. A gente ora e já quer que a bênção cai no colo, né? Mas não é assim. Além de orar, precisamos perseverar em oração. E o poder da oração há de te sustentar até o dia de Deus te abençoar. O poder daquela oração foi tão transformador que a Bíblia diz que quando Ana se levanta, o seu semblante já não era triste. Aleluia! Glória a Deus! Ela levantou, comeu, bebeu, se alegrou. Eu quero que você guarde o que eu vou dizer. Deus honra a fé que é depositada nele. Às vezes nós colocamos a fé no empregador, no presidente, né? Começa a dizer, e agora o Brasil vai à ruína. Não é assim? Mas eu quero lembrar para o povo de Deus nessa noite. Quem é que preside a tua vida? Por que você está desesperado pela crise? Deus amado. Eu perdi o emprego, irmão Rafael. Os meus parentes perderam. Realmente, é muito difícil. Mas eu quero que você tire os teus olhos da presidenta do Brasil. Eu quero que você tire os olhos dos presidentes do mundo e comece agora a colocar a fé naquele Deus que sustentou o povo de Israel no meio do deserto, provendo maná, provendo sapato, provendo roupa. A tecnologia ainda não foi tão avançada a ponto de inventar um tecido que não rasga, mas Deus lá no princípio jogou hora no fogo, dizendo não vai rasgar, o sapato vai crescer no pé, porque eu sou o Deus dos impossíveis. É Ele quem rege a tua vida, é Ele quem é o dono do teu emprego. Se Ele quiser, Ele abre porta no meio da crise, porque Ele é Deus. Coloque a tua fé no Senhor. Ano passado, irmãos, eu vou te contar, eu vi Deus abrir porta onde não tinha porta para crente, no meio da crise, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Coloque a tua fé no Senhor. Quando Ana depositou a sua fé em Deus, dali um ano, ela não subiu com as mãos vazias. Oh, aleluia. Eu fico imaginando os primeiros chutes que Ana sentiu no seu ventre. Oh, aleluia. Eu fico imaginando a alegria quando Samuel se movia dentro do seu ventre. Ele dizia milagre, 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 milagre. Deus poderoso! Quero que vocês coloquem de pé. Aleluia! Deus santo. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Você está sentindo o cheiro de milagre? Você está sentindo o cheiro do milagre de Deus? Você está sentindo o resultado das suas orações? Você está vendo o resultado das suas intercessões? Você está vendo o resultado? Oh, Deus vai te honrar, aleluia! A tua oração que você fez diante do Senhor chegou como incenso suave nas suas narinas, e Ele viu, e Ele ouviu. Satanás tem trabalhado de uma forma tão sutil dentro dos lares, sobre a vida dos adolescentes, sobre a vida das crianças. Oh, irmãs, temos que estar atentas. É todo momento eu olhando lá, eu tenho a era da tecnologia, eu fico lá de olho no tablet do meu filho. O que é que você está acessando? Com que jogo você está jogando? Eu fico em todo tempo ali, ao redor, dando cobertura, porque o inimigo tem vindo, tem entrado através de crianças, adolescentes, derrubado lares. Jesus de Mas nós Nazaré. vamos orar aqui nessa noite. Eu creio. Uma oração especial sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia! Não haverá flechas inflamadas do inimigo. Satanás entrando. Quantas gravidez precoce.
dentro de famílias. Meninas de 12 anos, 13 anos. Eu tive uma vizinha, eu fiquei impressionada, antes de mudar para cá, para pertinho, que ela com 11 anos de idade, grávida, os pais cuidaram ali tão bem, cercaram de tudo quanto foi possível, e aquela menina nem corpo direito tinha, e já com aquele barrigão, e eu vi ali a angústia do pai, a angústia da mãe, o inimigo entrando, separando os dois através dessa situação que estava acontecendo naquela família. Então eu quero que nessa noite nós venhamos orar. Ai, irmã Rafaela, nós podíamos cantar, nós podíamos, mas eu quero nessa noite orar. Deus toca o meu coração para que você agora apresente a sua família, a sua casa, os teus, as mães que estão aqui nessa noite, que o Senhor venha te cobrir de bênção, te dar sabedoria. Oi, irmã Rafaela, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que falar para ele. Olha, eu quero te falar nessa noite que Deus manda você, deixa Deus trabalhar. Eu sei que nós, mãe, é muito difícil a gente não falar, né? A gente quer falar, meu filho não vai por aí, meu filho faça isso, meu filho faça aquilo. Mãe fala que é uma bênção. Aleluia, gente. Obrigado pela minha mãe. Eu não falava tanto, mas depois que eu me tornei mãe, eu não sei o que aconteceu comigo. Aleluia. Eu não aguento ficar sem falar pro Gabriel. Onde você tá? Tá fazendo o quê, menino? Eu não consigo. Mas nessa noite Deus fala assim pra você, não fala. Deixa eu cuidar, deixa eu trabalhar, deixa eu mover. Você crê que Deus pode fazer isso? Então eu quero que todos levantem as suas mãos para cima. Se você é filho, ore pela sua mãe. E se você é mãe, eu quero que você ore pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família. E de igual forma, Deus nos abençoará nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da tua presença que nós estamos, Senhor. Elevamos as nossas mãos a ti, clamando em favor de cada família aqui representada. Deus, eu não sei aonde está esse filho, esse desgarrado na tua casa, mas eu preciso, Senhor, agora neste momento, visitando essa mãe, visitando essa família, dando graça a essas mulheres que pelejam todos os dias na sua casa, em favor dos seus, em favor das suas famílias, em favor, Senhor, meu Pai, dos seus filhos, ó Pai. Abre porta onde não tem porta. Quantos pais desempregados, quantos jovens desempregados, quantas famílias, mães preocupadas, que não têm muitas vezes, Senhor, o pão para colocar na mesa. Mas eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor é o Deus que abre porta. Eu creio que o Senhor é o Deus que tira a esterilidade. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu entrego a cada família, a cada lar, a cada nas tuas mãos, ó Pai. E creio que o Senhor, Deus do impossível, Deus de poder, pode fazer infinitamente mais, Senhor, daquilo que pensamos. Nos rendemos aos teus pés, Senhor, essa noite. Entregamos tudo nas tuas mãos. Oh, Tu és tudo que precisamos para viver. Em teu nome, Jesus. Ora, não nega sua. Saia daqui nessa noite, sabendo que esse Deus que abre porta onde não tem porta é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. Não deixe que a peleja na tua casa, na tua semana, venha tirar o foco daquilo que Deus tem preparado para você e para a tua casa. Em nome de Jesus, saia daqui de posse do milagre do Senhor. Amém? Aplausos.